Dúvidas, né, meus amores? A gente muitas vezes tem dúvidas. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoinha do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. E você pode me acompanhar nas outras redes sociais. Eu tô no Instagram, no Twitter, no TikTok. E pode também, claro, apoiar a produção de conteúdo desse canal, seja aqui no Clube de Membros ou então lá no apoia-se/Jana Viscardi. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês uma dúvida que é recorrente e que recentemente uma pessoa me trouxe e que eu achei que era um bom pano de fundo para a gente bater um papo sobre a escrita de projetos variados. A pergunta é assim: professora, pode me ajudar? Sou estudante de letras e pretendo fazer o meu TCC nessa área, mas ainda preciso delimitar o estudo e tenho algumas dúvidas, dificuldades. A senhora poderia me ajudar? Eu já recebi esse tipo de pergunta com nuances diferentes, né, encaixamentos diferentes aí, mas dentro dessa grande temática, me ajude a escrever um projeto dentro da universidade. Várias vezes, isso já passou por aqui. E aqui, esse vídeo é a minha ajuda, eu acho, para as inúmeras pessoas que me escrevem falando sobre os seus projetos de pesquisa, em especial na graduação e no mestrado. Não que isso não aconteça também no doutorado, mas acho que na graduação e no mestrado pode ser mais comum ainda. Quando a gente entra na faculdade, e aqui eu já começo dizendo, a gente não é obrigado a saber. Ninguém é obrigado a saber. Eu já fiz vídeos, inclusive, relatando o quanto a minha trajetória na universidade, ela só foi feliz, em boa medida, não sempre, evidente. Sempre é um exagero, não é mesmo? Mas ela só foi feliz porque eu tive muito suporte de vários tipos, né? A minha família queria muito que eu estudasse, me deu suporte emocional e também financeiro. Aos meus amigos, as pessoas que eu conheci na universidade, que estavam ali me apoiando nos momentos de dificuldade. Os professores, que em boa medida eram muito, muito bacanas, muito camaradas. Então, veja, os funcionários da universidade que também me apoiaram em todos os momentos que eu tive dúvidas variadas, né? Então, veja, o ambiente da universidade, o fato de ser uma universidade pública. Portanto, eu não paguei para estudar, isso também fez diferença. Eu, inclusive, recebia bolsa de estudo quando eu não tinha como me manter na universidade. Então, observe que eu me senti muito acolhida em vários momentos. Ajuda psicológica e psiquiátrica quando precisei. Então, veja, suportes de vários tipos. Mas eu não nasci sabendo. E eu não cheguei na universidade sabendo. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na universidade. Então, quando eu fui me deparando com temas, assuntos que foram sendo trazidos dentro da sala de aula, muitas coisas me interessavam. Então, essa coisa do nessa área aí que essa pessoa trouxe, falei sobre o verbo tancar. E aí a pessoa achou, por exemplo, né? Falei sobre o verbo tancar. E aí a pessoa disse que nessa área ela queria escrever um projeto. Eu entendo a dificuldade que é pra gente até delimitar em que campo a gente quer atuar e tal. E eu entendo também a gente buscar ajuda em diferentes espaços, tá? Eu sei que isso é comum. Hoje em dia, especialmente com a coisa da internet e com a gente produzindo conteúdo para falar de linguagem na internet, claro que as pessoas vão procurar ajuda. Mas eu acho que a melhor ajuda que alguém pode dar para uma pessoa que está começando a se interessar por algo, por pesquisa, por querer se aprofundar um pouquinho mais num tema que chamou a atenção, é convidar essa pessoa a conhecer os diferentes mecanismos para conseguir entender o que é que quer fazer, minimamente, né? Porque senão é um monte de coisa, um tema é muito amplo. Como é que eu posso delimitar, por exemplo, um tema de pesquisa? Pois, se você me vê falando sobre questões dialetais, você pode buscar artigos que vão falar sobre questões dialetais, ou então livros, compêndios que vão fazer uma introdução, por exemplo, às diferentes áreas da linguística. Quero falar de dialetos? Então deixe-me pesquisar sobre a sociolinguística. Então, um compêndio introdutório sobre a sociolinguística tem vários, na verdade, né? Essas introduções à linguística. São vários livros, diferentes autores que fazem esse compilado, esse tipo de compilado. Então vai ter lá um capítulo sobre a sociolinguística, um capítulo sobre a análise do discurso. E aí você já tem um começo excelente. Quando você lê um texto introdutório sobre sociolinguística, vai ter lá uma série de temas, né? Apontados como temas que são norteadores da área. E aí você pode seguir o rastro desses apontamentos no capítulo e buscar nas referências bibliográficas
fuçar mesmo. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Quem são os autores principais, recorrentes e o que é que estão dizendo? Sobre o que é que estão discorrendo? Então observe que você começa a criar um mapa de ideias a partir, por exemplo, de um capítulo introdutório sobre uma área. E isso pode te ajudar. Então você deixa de um lado esse tema muito amplo que te interessa e de outro lado você vai olhando para as áreas que parecem que estão cuidando deste tema. Pode ser que não seja uma só, pode ser que sejam várias. Inclusive porque as perspectivas teóricas podem ser bem diferentes. Você é obrigado a saber tudo? Como eu já disse, você não é obrigado a saber tudo. Portanto, você vai aprender um pouco, você vai construir aos poucos essa trajetória. É claro que as aulas também contribuem para isso e conversar com professores da sua instituição também contribui para isso. Muitas vezes a gente está procurando fora antes de procurar dentro. É importante a gente olhar para dentro. De onde nós estamos. Inclusive porque eu já falei sobre isso aqui, num vídeo que eu falo que eu não sou professora das pessoas por fazer vídeo na internet, que muitas vezes o produtor de conteúdo ele tem esse apelo de parecer sempre muito legal, muito descontraído. E aí os nossos professores, no nosso dia a dia, podem não ter o mesmo apelo, porque são as pessoas que estão na sala de aula o tempo todo, entende? E aqui eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas é muito comum que brilhe aos olhos da pessoa esse terceiro, a que ela não tem acesso, que ela não conhece e tal. E de novo, isso não significa que você não pode acessar essa pessoa, mas eu sempre penso que é bacana a gente olhar para dentro. Eu já estou na universidade. O que os professores que eu conheço estão fazendo? Como eu posso buscar mais informações sobre eles? Então observe que você está construindo um caminho de pesquisa, inclusive. Você está tateando, inclusive, como fazer isso. E aí eu tenho uma notícia para te dar. Não tem caminho fácil. Em que sentido? Eu tô querendo fazer a meritocrata? Não. Eu, na verdade, quero dizer com isso que se eu não sei uma coisa, se eu nunca fiz uma coisa, eu vou ter que aprender a fazer essa coisa. E isso significa que eu vou gastar horas e horas me dedicando àquilo. É inevitável. Então, até que você escreva o seu projeto de TCC, você vai ter que gastar um número X de horas, que eu não sei computar agora, porque vai depender também do seu conhecimento, daquilo que você já sabe, já tem aí como um arcabouço seu, né, de conhecimento, mas você vai ter que se dedicar um conjunto de horas, inevitavelmente, para fazer essas pesquisas, para fazer essas buscas, né, e entender a partir, inclusive, da estrutura da universidade em que você está inserido, quais são as possibilidades de pesquisa, de escrita de um projeto ou de um trabalho de conclusão de curso, a partir daquela estrutura que você tem disponível ali, das pesquisas que são conduzidas naquela universidade, de como você adapta o que você quer produzir ou como aquilo que já está sendo produzido pode se encaixar naquilo que você quer fazer. Não tem nenhum encaixe, tem sim um encaixe e ao ir entendendo esses elementos, você vai construindo a sua trajetória, você vai abrindo caminhos para as próximas etapas. Então, escrever um TCC é algo que demanda uma série de etapas, e várias delas são etapas preparatórias mesmo, né? Que tem a ver com o dar a conhecer, com o aprender a conhecer. De novo, você queria uma resposta do tipo... Ai, lê isso aqui e resume. Não dá para dizer isso. Você certamente vai ter que resumir vários textos, porque isso vai te ajudar a construir esse conhecimento. Se você já, de prévia, organiza esses seus resumos, e eu tô falando de resumos e não cópias. Se você já organiza esses seus resumos, isso pode te ajudar a escrever o trabalho de conclusão de curso, porque você já tem os conhecimentos articulados ali nesses resumos, e você pode usar, inclusive, os resumos para trazer as informações para dentro do seu trabalho de conclusão de curso. Antes de simplesmente começar a escrever, depois que você fez toda essa trajetória de entender o que trazer, como trazer, né, o que se fala sobre o tema, o que você acha interessante, qual a vertente teórica, se você for mostrar diferentes perspectivas, as diferentes perspectivas que você já recolheu, pronto. Depois que você organizou todas essas informações, você não pode se esquecer de entender, antes de começar simplesmente a escrever o trabalho em si, mas entender qual é a formatação que se usa dentro do espaço onde você está, porque as universidades podem ter formatos diferentes. Então pode ser que o seu trabalho de conclusão de curso seja um artigo publicado numa revista. E aí você precisa, então, produzir um artigo, na verdade, para publicar numa revista. E aqui eu tô viajando, viu, gente? Eu não sei se exatamente isso é possível, mas eu tô
te dando essa informação, porque essa formatação ela pode diferir muito. Pode ser que o trabalho de conclusão de curso em uma universidade tenha um número X de páginas e um conjunto de sessões que numa outra universidade não vai ter. E aí é interessante, então, você saber o que é que precisa estar dentro do seu trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Da mesma maneira, o que precisa estar no mestrado e o que é que precisa estar no doutorado. Então, veja que você tem que conhecer, são vários níveis de saber, né? Vários módulos de saber. Você precisa aprender, então, a fazer essa pesquisa, entender dentro dessa grande área ou de um grande tema o que te interessa mais. E se há estudos que falam sobre isso, como falam sobre isso? E para saber como falam sobre isso, você acessa plataformas como Cielo, que tem lá artigos gratuitos. Aí depois que você organizou isso, talvez você vai fazer resumos das ideias principais que você viu por aí. Você vai catalogar essas referências bibliográficas, porque você vai precisar referenciá-la nos seus textos. E aí você vai colocar isso lá nas referências bibliográficas também. Isso é fundamental. E aí você precisa, ainda num outro módulo de construção de conhecimento, saber como é que se apresenta esse conhecimento que você está articulando dentro do espaço acadêmico, universitário, que você está inserida. Então, olha só, gente, que coisa maravilhosa. É isso que é escrever, né, gente? É planejamento, é estruturação. E veja que muito em breve você terá a possibilidade de acessar essas informações que eu trouxe aqui e outras muitas mais, evidentemente, no meu livro Escrever Sem Medo. E até que isso aconteça, o que é que você pode fazer? Participar da jornada Escrever Sem Medo, que é justamente a oferta do meu curso Escrever Sem Medo, numa plataforma bastante interativa que permite a conversa entre as pessoas que participam do curso. E junto com o curso, participar da comunidade Escrever Sem Medo, em que a gente realiza uma série de atividades de escrita e de análise de textos escritos para a gente pensar a nossa produção textual e fazer com que ela nos venha sem tanto medo e sem tantos traumas. Então, este vídeo é também um convite para você participar desses meus projetos. O link fica aqui embaixo. E eu espero que você tenha uma ótima jornada de escrita e que você faça parte da nossa comunidade e do curso, para que essa jornada de escrita seja ainda mais prazerosa e desmistificada. Que você tenha ótimos dias por aí e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!